Hoje está imperdível porque o tema da live de hoje, dessa aula que eu vou fazer com vocês, é a seguinte: como escolher o seu material de estudos? Como é que eu escolho o meu material de estudos? Eu vou dizer para você que essa é uma das etapas mais importantes do seu processo de estudar para concurso, tá? Do seu processo de estudo para concurso. Eu vou tirar aqui um pouquinho, o Neto vai responder, não se preocupe, tenham paciência, Neto recebeu mais de 1000 mensagens, tá? Ele vai responder. Então, assim, esse é um dos aspectos mais importantes. E eu vou, para começar a explicar isso aqui para vocês, eu vou contar uma história que você, acredito que você vai rir de mim. Você vai rir de mim. Porque eu fui, aqui entre a gente, eu fui trouxa. Quem aqui nunca foi trouxa, né? Quem aqui nunca foi trouxa? Então, eu estava estudando para concurso e estava meio perdido, tá? Como eu disse para vocês, eu estudava assim, eu fazia aula à noite, estudava de tarde e pegava o livro do professor, e o livro do professor era assim, era grande, e entrava em muitos detalhes que para mim não fazia sentido, eu resolvia as questões e não acertava, e não culpa do professor, nem do material, nem do livro dele, não, culpa minha, porque eu não estava sabendo adequar o meu objetivo, o material, as aulas, o material para os meus objetivos. Eu não estava sabendo fazer isso, tá? Só que um dia, eu escutei aquelas histórias, eu vou até aqui próximo, eu escutei aquelas histórias de concurso que alguém fala e diz bem assim: rapaz, teve uma menina que comprou uma certa coleção, eu não vou dizer aqui o nome da coleção, tá? Que comprou a coleção toda, de todos os livros de um determinado autor. É uma série lá, tipo, era uma série, eram vários autores, mas era uma série, uma coleção, uns livros imensos, enormes, e disseram bem assim: olha, ela comprou essa coleção, dizem que ela leu tudo, e depois de ler tudo, ela passou no concurso carreira jurídica, tá? Passou no concurso da carreira jurídica. E aí, na época, né, eu pedi até para meu pai, disse: meu pai, me ajude aí para comprar esses livros. E meu pai: claro, meu filho, vamos lá, vamos ver. E aí eu peguei e comprei os livros todos de uma vez só. Foram todos de uma vez só. Então chegou lá em casa livro de civil, processo civil, penal, processo penal, chegou os livros todos. Quando eu olhei aquela montanha de livros, já deu uma certa angústia. Mas é só ler essa na ordem aí, tá? E aí o que aconteceu? Eu ia lendo, ia resolver as questões, não dava certo, e eu vi, esse negócio não vai dar certo. E os livros eram enormes, e eram muitas matérias. E as matérias que estavam sobrando lá pra frente, você ia pegando, nessa época quando eu estudava, pegava assim, 3, 4 matérias, 5 matérias por semana, 4 matérias, e não eram nem tantas matérias, mas já eram mais matérias do que eu recomendo hoje em dia, do que eu fiz na minha vida. E aí eu vi que não ia dar, não ia avançar, não ia dar certo. Tinha livro lá que eu não li ainda, que nem ia ler, daqui a pouco estava desatualizado. E aí eu percebi as duas maiores bobagens que eu fiz na minha vida de concurseiro. Escolher o material antes de saber a realidade que eu ia enfrentar, tá? E 2, comprar tudo de vez. Eu comprei tudo de vez. Quem aqui já sai comprando o material? Vou fazer o concurso tal, tem até aquela alegria, já vou comprar logo, já vou comprar o curso, já vou comprar o cursinho, já vou comprar os livros, já vou comprar isso, já vou fazer aquilo, já monta tudo. E aí na hora que senta e tem todo aquele mundo para começar, vê que não é bem assim. Vê que não é bem desse jeito. Hein? Aqui meio falando, né? Letícia, eu na vida, né? Quem aqui acontece isso? Então assim, foi terrível pra mim. Foi terrível. Porque eu até me senti mal com meu pai, porque tava lá aqueles livros todos. Bateu mil. Neto, bota o seu telefone aqui, viu? Que eu vou falar já. Eu me senti mal, né? E não evoluí.
E no final eu fiquei perdido. Tá? Então, o que acontece? O que aconteceu? A minha situação real. Eu primeiro pegava o material e depois ia ver o que estava acontecendo. O material que eu estava utilizando não era adequado para o que eu queria. Não funcionou. Mas não funcionou por quê? Porque é culpa do material? Não. Culpa minha. Porque hoje em dia tem muito material na internet. Tem muito material. Vou desativar os comentários um pouquinho. Já bateu 1000, não se preocupem não. Neto vai botar o telefone dele. Tem muito material na internet. Tem muito material gratuito, inclusive. Tem muito material livro. Tem muito material de resumo, sinopse. Agora é uma febre. Mapas mentais. Tem resumo dos outros. Tem curso. Tem tudo. Tem tudo. Mas se eu não escolher bem esse material, a chance de eu me ferrar é enorme. É enorme. E a escolha do material, ela primeiro passa por um autoconhecimento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e por um conhecimento do que você vai enfrentar. Conhecimento do que você vai enfrentar. Então você precisa saber o que você vai enfrentar, tá? Você precisa saber o que vai enfrentar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. E hoje, eu já quero trazer para você algumas diretrizes, tá? Mínima, o básico que você precisa fazer para não fazer essa burrada que eu fiz. Para você não fazer essa burrada, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Neto, quem se identificou aqui com essa história? Quem se identificou? Neto, seu número aqui, por gentileza. Na verdade, eu vou colocar a aula, depois o número. Assim, para quem tá ao vivo, né? Quem tá assistindo aqui, inclusive, depois aqui na gravação, você que tá aqui, é só para quem tá ao vivo, né? Aqui na gravação não leva em consideração, tá? Neto, bote aqui, viu? Então, assim, muita gente aqui se identificando. E o que é que eu queria dizer para você? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu vou dar um exemplo em conteúdos jurídicos, conteúdo da área de direito, porque quem está aqui e está fazendo carreiras jurídicas, é só direito que vai cair. Quem está aqui e está fazendo concurso, sei lá, de analista, de técnico, cai direito, tá? E quem está fazendo qualquer outro concurso, geralmente cai pelo menos constitucional e administrativo, são as duas principais matérias de direito. Então é muito raro hoje em dia, tá? É muito raro hoje em dia você ir para um concurso e não cair nada de direito. Isso não existe, tá? Então eu vou dar o exemplo aqui com assuntos relacionados a direito, tá? Então você vai estudar direito, ou carreiras jurídicas, carreira de analista, de técnico, carreiras que envolvam, cai ali alguma coisa relacionada a direito. Em direito, então assim, vamos lá para eu explicar e para você entender o que é que eu quero dizer com isso, você entender os materiais e como é que você pode desenvolver bem nessa escolha, tá? Em direito tem 3 tipos de conteúdos. Em direito tem 3 tipos de conteúdos. 1, doutrina. 2, legislação, leis e códigos. 3, jurisprudência, tá? Gerson, que é doutrina? Doutrina é o que os especialistas, né, escrevem sobre o tema. Estão as teorias, tá tudo lá. As classificações, os conceitos dos institutos jurídicos, né, e as teorias, que tem divergências e tudo mais. Então isso é a doutrina. Existem a legislação, leis, códigos e constituição, essencialmente, né? Tem decreto, tudo mais, mas essencialmente que é em concurso são as leis, os códigos e a Constituição Federal, tá? Esse material você encontra no Vadimeco. Acho que todo mundo conhece isso. E o terceiro é a jurisprudência. Gerson, o que é a jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Eles decidem tanto aquela coisa daquele mesmo jeito que formam a jurisprudência, tá bom? Então é aquela decisão repetitiva. Vamos para o primeiro. E essa análise é importante.
Vamos para o primeiro, doutrina. Na doutrina, são que os autores escrevem sobre a matéria, você pode ter de material para estudar a apostila, né? As apostilas da banca. Você pode ter resumo. Você pode ter sinopse. Você pode ter manual. E você tem agora novas coisas aí que eu já estou vendo, né? Você pode ter PDFs, que eu soube agora que tem PDFs, né? E soube agora não, né? Já tem um tempo, né? Essa é a história. PDFs. E tem outros que são mapas mentais. Mapas mentais. Né? O pessoal tá vendendo mapas mentais aí. Tá bom? Então, número 1, a apostila. Muita gente vê a apostila e se encanta. Já tá tudo ali dentro, já tá tudo organizado. Eu vou pegar essa apostila. Vou pegar. Não recomendo a apostila. Tá? Não recomendo. Geralmente, não estou dizendo que são todas, mas geralmente não passa por revisão, tem erro. Então eu não recomendo a apostila, tá? Então se você algum dia se encantou por apostila, fuja à vontade, tá? Eu não recomendo esse tipo de material. Com base em que, Jéssica? Na minha experiência. Eu já peguei, já folhei, já sei como é que é, já sei como é que é produzido, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas a chance de você pegar uma apostila que vai te prejudicar é muito grande, tá? Segundo doutrina aí, resumo, tá? E esse resumo eu vou dividir em 3 partes. Esse resumo ele pode ser dos outros, pode ser mapas mentais e pode ser os resumos de editoras. Se for resumo de outra pessoa, não recomendo. Não recomendo. Resumo é algo muito pessoal. Nem sempre o que eu boto no meu resumo é o que você colocaria no seu resumo, tá? Só vou dar um exemplo. Em resumo, e eu vou ter uma aula, a gente vai ter uma aula sobre resumo mais à frente, no dia... Qual é o dia do resumo aqui? É no dia 30. 30... Não, no dia 29. No dia 29. No dia 29, tá? Então, o resumo é muito pessoal. Porque eu coloco o que é importante, tá? Eu coloco o que é importante. Eu coloco o que é importante, mas eu também coloco o que é importante para mim. Tá? Então, eu coloquei importante, mas o que é para mim? Gerson, o que é importante para você? Por exemplo, se tem alguma coisa que para mim é óbvio, que eu jamais, eu olho aqui e penso, claro, isso é óbvio, se aparecesse em qualquer prova, em qualquer questão, eu marcaria isso aí para mim é óbvio. E eu não anoto no meu resumo. Mas para você, quando leu aquele resumo, para você não era. Para você é uma coisa que não fazia sentido, e você vai lá e coloca no seu resumo. Então, como é que o meu resumo pode ser útil para você? Tá? Existem outras coisas que coloca no resumo, mas esse é o ponto principal, em que já tem o problema. Como é que o meu resumo vai ser útil para você? Não vai. Então, o resumo das outras pessoas, eu não recomendo. Eu não recomendo por causa disso. Tá bom? Dentro aqui desses resumos tem mapas mentais, tá? Mapa mental é uma forma de resumo mais elaborada, que demora mais, dá mais trabalho, dá mais tempo, tá? Eu não recomendo você fazer mapas mentais. E eu não acho tão bom você pegar mapas mentais dos outros, porque pode ter também essas questões relativas que eu falei do resumo, tá? Pode ter também essas questões. Então, quem elabora o mapa mental, tipo, ele elaborou para ele ou elaborou para o público em geral? Então, você tem que analisar essas questões. E ainda tem o resumo das editoras, que é uma editora formal, um autor que escreveu o resumo, fez aquele bem condensado e lançou um livrinho, tá? Então eu vou dar um exemplo de um resumo. Livro resumo. Esse aqui, não. É esse aqui, resumos, tá? Tá aqui embaixo, tá lá embaixo. Mas é um livro, você vai ver, o nome do livro é Resumo para Concurso. É um livro e vai estar de uma editora, tá bom? Então é resumo.
Então esse aí você já pode começar. Aí eu já acho que é mais tranquilo, tá? Já acho que é mais tranquilo. Você pode começar. A partir daí você pode começar com mais tranquilidade, tá? Depois do resumo, a gente vai para sinopse. Eu vou falar antes dos PDFs. PDFs de cursos, tá? PDFs de cursos eu ainda não parei para analisar. Eu vou comprar um curso só para analisar PDF de curso. E mais à frente vou fazer uma análise completa sobre PDF de curso. Então vou comprar, baixar, inclusive Natália dá aula nesses cursos, vou conversar com ela e vou falar mais sobre PDF, tá? Mas seguindo em frente. Sinopse. Sinopse. Neto perguntando, nessa caneca tem o quê? Água, café, chocolate? É água, pessoal. É água. É água. Não é que nem Jô Soares não, né? Que dizem que é vodka. Então o segundo é sinopse. O terceiro, né? Sinopse. O que é sinopse? Sinopse é um livro, é um resumo mais avançadinho. Às vezes ele está até no patamar de resumo. Mas são os conceitos, as classificações, os pontos principais daquela matéria de forma mais condensada também. Exemplo aqui é a sinopse da Saraiva, eu estou mostrando para vocês, tá bom? Inclusive usei sinopse da Saraiva, tá? Para estudar. Então estou dizendo porque eu usei. Então aqui parte geral, bem tranquilinho, não está grande, tá? Então pode usar, tá? Mas use de acordo com o seu objetivo. Já vou falar em relação a determinados concursos. E por último é manual. Manual é o livrão completo. Por exemplo, eu fiz uma live com o professor Pablo Stose. Pessoa espetacular. Aqui tá direito civil dele. Tem tudo. Mas é enorme. Entendeu? É enorme. Então, assim, quer dizer que, Gerson, eu vou pegar um e não vou pegar. Depende do seu objetivo. Depende do seu concurso. Tá? Inclusive em carreiras jurídicas. Por exemplo, em carreiras jurídicas, você vai precisar pegar um livro desse em algum momento. Mas em todos os tópicos, em tudo, não necessariamente. Me perguntou, aqui é mais voltado para o pessoal da área jurídica, me perguntaram essa semana no Stories, disseram bem assim, Gerson, eu fui começar a estudar direito civil, contratos em espécie. E aí peguei um manual, eu disse, olha, contratos em espécie, eu peguei só a lei. Eu nem peguei livro, nem a sinopse eu peguei. Contratos em espécie. Tá? É um tópico da área jurídica. Tá? Por quê? Porque eu tinha a minha estratégia. Então imagine, se eu pegasse todos os volumes de direito civil e fosse estudar. Tá? Direito civil, por exemplo, para a área jurídica, são aí o quê? Parte geral, aí vem contratos, vem família, sucessões, vem tudo, é muito. São muitos volumes. Né? E aí, o que acontece? Mas também só cai 10 questões. Esse volume todo de direito civil, por mais que você estude, são 10 questões, 8 questões, 9 questões. E constitucional, que é um livro só, são também 10, né? Então, será que a estratégia é essa? Né? Será que a estratégia é essa? E aí, você tem que saber dosar. Tá? Então a gente acabou aí doutrina, tá? Doutrina. Né? Até porque tá sem os comentários. Bota aí o telefone que eu fixo, tá? Pegaram a ideia aí de doutrina, tá? Já eu vou ensinar, depois que eu destrinchar, eu vou ensinar para você como é que você seleciona, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre como você seleciona, tá? Então, doutrina a gente já falou. Vamos agora para legislação. Tá? Em legislação, Gerson, para a defensoria, só sinopse, você vai manejar aí, tá? Você vai manejar. Não vai ser só sinopse, não vai ser só manual, tá? Então, por exemplo,
O que eu estou dando exemplo aqui, direito civil, contratos em espécie, eu nem peguei o livro, tá? Fui com o que eu tinha da faculdade, que era muito pouco também. Fiz uma faculdade bem mais ou menos, né? Então vamos lá, leis e códigos. Veja, eu tenho inclusive uma pesquisa que leis e códigos, independentemente do concurso, ele varia, a cobrança varia entre 58% a 71%. Então é um aspecto importantíssimo. Não é à toa que meu vadimeco, né? Não é à toa que meu vadimeco era assim. Não é à toa que meu vadimeco era assim. Aí, meu vadimeco. Tá aí pra você ver. Olha como é que era. Tá? Não é à toa que era assim. Pra ver? Tá? Então, a legislação é muito importante. E o que é que você vai encontrar na legislação? De mais importante é a Constituição Federal. Tá? É essencial para qualquer concurso. Tá? E aí, você tem a Constituição. Tem códigos. Código Civil, Código Penal. Tá? Vou falar sobre código comentado. É uma péssima opção, código comentado. Já adianto. Tá? Tem as leis. Leis novas que saíram. As leis que estão no seu edital. Você vai marcar as leis que estão no seu edital. Vai marcar lá no seu vadimeco. Então tá no seu edital, você marca lá no seu vadimeco. Tá bom? E ainda tem decretos. Tá? De vez em quando cai. Tá? E aí, até alguns são importantes, né? Se tiver lá no seu edital, você também vai lá e marca os decretos. Tá bom? Agora veja, esse vadimeco, Gerson, esse vadimeco você tem duas opções. Você vai pegar o de uma editora, esse como eu peguei, ou vai imprimir as leis que você precisa para o seu edital. Depois desse código aqui, eu acho que passei por mais um e depois fui logo para a impressão. Então eu imprimia os meus códigos. Eu imprimia as minhas leis que eu precisava. Tá? E uma grande pergunta aqui que fazem, Gerson, lei comentada, código comentado, tá? Eu não tenho nem o que dizer. Você vai pegar um código de penal comentado, né? Já não basta que você vai ter que ler pelo menos uma sinopse, pegar capítulo de manual. Você vai ter que ler a lei toda, você vai ter que saber. Você vai ter que aprender aspectos de jurisprudência. E você ainda me bota um código comentado. As chances são de se ferrar pesado aí, tá? Código comentado só pode servir para uma coisa, consulta. Eu quero fazer uma consulta específica, tudo bem. Mas estudar por código comentado, para mim, para concurso, é fora de questão. E olhe, eu digo isso hoje. Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha o código comentado. Cada material com sua função. Código comentado é maravilhoso para quem advoga, para quem está na área, para quem precisa ali estar consultando toda hora, aspectos específicos, tá? Ou então precisa para as petições. Mas para concurso em geral, é no máximo para fazer uma pesquisa para saber porque uma questão estava certa, porque estava errada, alguma coisa assim. Mas ele não vai ser útil para você. Para concurso público, tá? Cada coisa para sua finalidade. Para concurso público. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você vai aprofundar onde deve aprofundar. E você não vai aprofundar onde não deve aprofundar. Você vai pegar o material que você deve pegar para o seu concurso. E você não vai pegar o que você não deve pegar. Eu comprei Código Penal comentado, né? Para perder dinheiro, para perder tempo, para concurso e também para demorar meu tempo de aprovação, né? Então não recomendo. Para essa finalidade. Cada coisa tem sua finalidade, tá bom? Cada coisa tem sua finalidade. Em direito constitucional, quando a gente estuda aí aspectos relacionados à proporcionalidade, tem uma frase famosíssima, né, de um escritor clássico da área de constitucional, que é Jelinek, né, que ele falava o seguinte: olha, não se abatem pardais com balas de canhão, né? É algo muito, para muito pouco, não precisa, tá? Então você está pegando um canhão para o que você quer, tá bom? Jurisprudência. Jurisprudência. Só tem 3 coisas que importam na jurisprudência para concurso público, tá? Súmula,
súmula, súmula vinculante do STF e os informativos do STF e do STJ. Se você for para a área se você for para a área do TST, tem também as orientações jurisprudenciais, as OJs, tá? Então veja, quando o tribunal vai decidindo as coisas, os aspectos mais importantes, as decisões mais importantes, elas vão caindo ali nos informativos. Então, teve uma sessão do Supremo, teve uma sessão do STJ. Então, a essência do que foi decidido, não o que é mais importante, mas a essência do que foi decidido naquela sessão é colocado nos informativos. Tá lá. Tá lá. Né? Quando aquela decisão vai se repetindo, então aí o tribunal diz bem assim, vamos fazer uma súmula. Isso aqui já está muito batido, vamos fazer uma súmula. E aí faz súmula. O STJ faz súmula, o Supremo hoje em dia faz súmula vinculante. Né? E são comandos, pequenos trechos que dizem, olha, isso é desce dessa forma. É desce dessa forma. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma súmula. Tá? Uma súmula do STJ aqui. Se abre aqui rápido. STJ. Súmulas. Súmula 1 é triste, né? Uma bem recente. É uma frasezinha. Então tem aqui, uma súmula aqui. Na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Ponto. É isso e acabou. É isso e acabou. E o concurso vai cobrar exatamente isso. Dessa forma. Tá? Vai colocar... o concurso ainda faz assim, bota bem assim. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios. Você vai lá, errado. Não cabe honorário advocatício. Tá? Então, mas o que eu quero dizer com isso? E aonde eu quero chegar? A depender do seu concurso, você vai focar mais em legislação. Na jurisprudência, você vai pegar mais súmula e menos informativo. Na doutrina, você vai pegar mais resumo ou sinopse. Então, vou dar um exemplo aqui de 2 concursos. Tá? 3 concursos. Concurso de nível médio. Você vai fazer um concurso de nível médio. Tá? E que vai cair constitucional e administrativo. Um resumo de uma editora simples vai bastar para os conteúdos doutrinários que vão cair na prova. A leitura e você memorizar os artigos de lei já vai bastar para você acertar. E de jurisprudência, eu acho que nem súmula vai ser necessário. Súmula nem vai ser necessário, nem jurisprudência você vai estudar. Tá? Já para um concurso de analista, técnico, tá? Analista, você já vai ter que partir aí para uma sinopse. Você vai ter que estudar bem a legislação. Detalhes da legislação, eles vão ser mais minuciosos na legislação. E você pelo menos vai precisar saber as súmulas. Se você for para uma carreira jurídica, defensor, juiz, procurador, tá? Você já vai mesclar sinopse com manual. Determinados assuntos você vai precisar ir para o manual. Por exemplo, Gerson, o que foi que você pegou de manual, por exemplo? Direito penal, parte geral, eu peguei manual. Direito penal, parte geral, eu peguei manual. Tá? Já na parte específica, não. Já fui mais por sinopse. Salvo crimes específicos. Por exemplo, crimes que eu sabia que eram muito cobrados e que tinham divergências, então eu ia. Homicídio, latrocínio, furto, roubo, tá? Agora os outros crimes lá, por exemplo, tem crime que você... Excesso de exação, é um crime, tá? Uma sinopse para mim resolvia, tá? Até porque se você pegar todos os manuais de todas as matérias e for estudar tudo, eu te garanto, você for estudar tudo, resumir tudo, revisar tudo e resolver tudo de questão e ficar checando, você vai demorar aí realmente uns 6 anos, 7, 8, tranquilamente aí, tá? Então você tem que ser estratégico, tá? Outro aspecto assim importantíssimo é o seguinte, por exemplo, carreiras jurídicas. E carreiras jurídicas nas leis, né? Nas leis eles vão perguntar, e com minúcias. Então você tem que saber as minúcias da lei, os detalhes.
E o que vai te fazer passar na prova objetiva é o conhecimento legal. Mesmo CESP. CESP vai ser assim, conhecimento legal e jurisprudência. Tá? Vai te fazer passar na prova objetiva. Então tem gente que eu vejo, por exemplo, em carreira jurídica, que desde a primeira fase já quer estar extremamente preparado na doutrina, nos manuais. Aí pega uma prova objetiva e reprova, cansa e desiste. Porque não foi estratégico. Porque não soube selecionar bem o material. Tá? Então, aí na jurisprudência para a carreira jurídica, é informativo e as súmulas. Isso é necessário. Isso é necessário. Tá? Então, eu só estou dando uma pincelada aqui para você, porque se você não fizer isso, você vai cair no meu erro da minha história lá. Que eu comecei a estudar, comprei os livros e comecei a estudar, depois fui ver no que dava. Se brincar, aquele que diz bem assim, olha, nem concurso eu sei qual vou fazer. Na aula de amanhã eu vou falar, se eu não me engano, a aula de amanhã é o que eu falo, como é que você vai do zero até a aprovação, todos os passos. Eu vou falar amanhã todos os passos. Né? E tem gente que começa assim, eu vou criar uma base de estudos, eu vou ler os livros todos, vou criar uma base, depois eu decido, vou fazendo os concursos que forem aparecendo, e vou fazendo e faço os concursos. Quebra a cara. Né? Não existe essa história de base de estudo. Você escolhe o concurso, ou você escolhe uma área específica, eu quero carreiras policiais, eu quero carreiras jurídicas, eu quero carreira de tribunais, eu quero área fiscal, e lá que você vai. Aí você vai montar uma estratégia para a sua área. Tá? E eu vejo gente querendo criar base de estudo. Tá? Então, se você entende tudo isso antes de definir e escolher o seu material, a sua vantagem é muito grande. Pena que eu tive que quebrar a cabeça para chegar nessa conclusão. Tá? Você não vai precisar. Tá? Então, eu vou dizer aqui algumas dicas que podem te ajudar a escolher bem esse material. Algumas dicas. Dica número 1. Ao você resolver questões, identifique logo, tá? Identifique logo de onde é que a banca está copiando esse troço. Então você está resolvendo as questões e está vendo. Quando você vai corrigir, errei ou acertei, vou analisar o item. Eu sempre digo, analise todos os itens. Aí você vê, poxa, a resposta estava lá na lei. A resposta estava no Código Civil. A resposta estava na lei. A resposta estava na lei. Então foque mais na lei. Respondi jurisprudência. Olha, jurisprudência. Só cai jurisprudência nessas provas. Foque mais em jurisprudência. Proporcionalmente divida o seu tempo de acordo com a proporção das cobranças. Tá? Dica número 2. Toda vez que você resolver essa sua questãozinha, e eu vou bater de novo nesse assunto, resolveu sua questão, analisou, viu de onde é que está, vá lá no seu material e marque. Marque na lei, aquele artigo caiu, marque. Por que você acha que meu código está assim, marcado? Cada vez mais X, mais asterisco, mais tudo. É porque toda vez que eu resolvia e cobrava dali, eu marcava de novo. Então marque no seu material. Tá? E a terceira dica, e essa aqui para fechar com chave de ouro. Depois que você escolher o material que você vai estudar, não troque. Não troque. A maior bobagem do mundo que eu fiz era estar estudando com material, aí tá avançando, aí chegava um amigo meu e dizia assim, rapaz, você tá sabendo aquele livro direito penal que saiu, de fulano e tal, é espetacular, vai direto ao ponto, o livro é maravilhoso. Aí eu largava o meu livro, ia para o outro livro e via que era mais ou menos a mesma coisa. Essa é a primeira coisa. Não troca o seu material. Você vai se ferrar se você ficar trocando o seu material. Porque você sai pra lá, aí vem pro outro livro, aí achou ruim, outro amigo fala outro, aí você vai pro outro, aí você vem pra esse, vem pro outro, sai na internet que o livro tá não sei o que, você vai, lança não sei o que, desatualizou, aí você vai e volta. Vai. Daqui a pouco você fica uma barata tonta e se ferra. E a segunda dica em relação a não trocar o material. Não troque o seu material e não estude por 2 livros.
da mesma natureza. Às vezes você pega assim, não, nesse tema eu estou pegando a manual, nesse tema eu estou pegando a sinopse. Tudo bem, porque você precisa de profundidades diferentes. Mas tem gente que faz assim, olha, eu vou pegar 2 sinopses ou 2 manuais, tá? 2 sinopses ou 2 manuais. E aí, o que é que acontece? Você cai numa roubada terrível, porque a gente acha que porque eu errei algumas questões e aquilo não estava no livro, não estava nas coisas que eu estava estudando, que eu tenho que procurar mais material porque eu errei aquela questão. E entenda, o material que você escolher quando você decidir, ele vai englobar 80% do que você precisa. Sempre vai sobrar uma margenzinha que não vai estar no seu material, vai estar em outro material. Mas tem coisas que estão no seu material que também não vai estar no outro. E se você pegar os dois, você vai passar o dobro do tempo estudando para ganhar 5% a mais de questões. O custo-benefício não vale. O custo-benefício não vale. Eu vou botar um exemplo aqui prático no papel. Imagine que isso aqui é o conteúdo, olha. Conteúdo. Isso aqui é o conteúdo. Dá para ver? Essa bola aqui é o conteúdo. Tá bom? Aí você pegou um livro. O livro 1. O livro 1. E o livro 1 cobre tudo isso do conteúdo. Tá vendo? Aí você começa a resolver questões e coisas daqui que esse livro não cobre, ou que o material que você tem não cobre. Você diz, poxa, esse livro é ruim, esse livro não tem. Eu tinha isso na cabeça quando comecei. Esse livro é ruim, esse livro... Eu respondi essa questão, não estava no livro, não estava no meu material, então eu preciso de outro. Aí o outro livro, ele até cobre essa parte aqui. Você acha lá. Tá? Mas ele cobre assim, ó. Livro 2. Ele cobre aqui, ó. Ele cobre essa parte. Ainda deixa um pouquinho aqui. Mas essa parte que o outro cobrir, ele não cobre. Então, tipo, para você ganhar um pouquinho, você vai ler 2 livros? Ou é melhor você ganhar o que você já tem? É uma perda de tempo terrível. E eu tinha essa mania. Eu resolvi uma questão, aquela questão não estava no livro que eu estudei, tipo, aquela questão não era resolvível, eu não conseguia resolver aquela questão. Pelo livro que eu estava estudando, eu já dizia, esse livro não presta, esse livro não é bom para... E não é isso. Não é isso. Por isso... Não mude seu livro, não mude seu material depois que você escolhe. Se você fez a análise certinha, não mude seu material e também não estude por 2 materiais. Tá bom? E aí? Diga pra mim. Gostou? Comente aqui e diga aí se você gostou agora.